Bom dia, jovens. Escolhi aqui uns exemplos de limite no infinito, porque percebo que alguns ficam na dúvida, não entendem muito bem o que está se fazendo, para auxiliar, né? Dar um reforço aí naquelas aulas, nas nossas aulas. Bom, primeiro exercício. Calcule o limite de 5x ao cubo menos 7x ao quadrado mais 3, tá bom? Então, nós já vimos na aula que quando você tem uma função polinomial, isso aqui é um polinômio, então o que você tem que entender, nós vimos o porquê já que o mandante é esse camarada aqui, isso aqui é quem manda. O termo de maior grau é aquele que vai prevalecer, né? Porque você está mandando x para infinito, o x ao cubo vai crescer muito mais que qualquer outra potência, né? Então basta você se fixar no termo de maior expoente, esse é que manda, né? Então você vai ter aqui no caso limite de 5x ao cubo quando x tende a mais infinito. Aí você pode fazer aquela brincadeira de fazer conta com o mais infinito ou menos infinito, né? Com o infinito. Aqui vai ser o 5, que é a constante, pode até sair do sinal do limite, né? A constante pode sair, vezes, aí você vai ter limite de x ao cubo quando x tende a mais infinito. Então seria assim, mais infinito elevado ao cubo, não é? Não tem problema fazer isso. É claro que mais infinito, já falei para vocês, não é um número. Isso aqui é um abuso que nós estamos cometendo, abuso de notação, mas você pode pensar assim. Infinito, na verdade, é uma coisa que está crescendo, e aqui no caso é dinâmico, o x está crescendo infinitamente, é uma coisa que está crescendo, é cada vez maior. Então, elevado ao cubo vai ser maior ainda e vai ser positivo, né? Então, você pode escrever que aqui vai ser 5, repete o 5, multiplicado por mais infinito, né? Mais infinito elevado ao cubo, você pode dizer que é mais infinito. Aí você tem uma coisa que está crescendo infinitamente, cada vez maior, e multiplica por 5. Vai ser uma coisa que vai crescer infinitamente e é positivo, né? Tá bom? Vai ser o quíntuplo sempre. Então, você conclui que o limite dessa função, quando x tende a mais infinito, é mais infinito, tá bom? Aí acho que não tem dúvidas, qualquer dúvida você fala lá no grupo. Vamos pegar eleger um outro exercício aqui. Limite, vou colocar assim, 3 menos 1 sobre x mais 5 sobre x ao quadrado, tá bom? Quando x tende a mais infinito. Na verdade, aqui não vai fazer diferença, pode ser mais infinito ou menos infinito, o resultado aqui é o mesmo. Você vai ver por quê. Bom, você poderia separar numa limite da soma, é a soma dos limites, podia fazer limite de 3 menos limite de 1 sobre x, mais limite de 5 sobre x ao quadrado. Mas nós já combinamos em sala de aula, você sabe que isso aqui é a hipérbole, né? Quando x vai para mais infinito, quando isso cresce infinitamente, aqui vai para zero, né? É como nós pensamos assim, você tem uma pizza para dividir para x pessoas. O número de pessoas, quanto maior for o número de pessoas, menor vai ser o pedacinho de pizza que ela vai ganhar, né? Então, vai tender a uma migalha, vai tender a zero, vai se aproximar de zero quando esse número for muito grande. Isso acontece com qualquer potência de x no denominador. Se fosse menos infinito, daria a mesma coisa, né? A diferença é que você vai se aproximar ou por cima, ou melhor, você vai, ou por cima ou por baixo do zero, né? Assim, ou por baixo ou por cima do zero, né? Assim ou assim, tá? Mas nós mostramos isso em sala de aula, né? Bom, x está crescendo infinitamente, o denominador está crescendo a todo vapor, então aqui o número fixo podia ser até um número muito grande, mas se for fixo, ele está fixo, está parado. Esse está crescendo, então isso vai para zero, né? Então toda vez que tiver x crescendo no denominador e um número fixo no numerador, a coisa vai para zero, não tem jeito. Então sobrou apenas 3, vai ser limite de 3, quando x vai para mais infinito vai dar 3, né? Então aqui não tenha dúvida, é 3.
Próximo exercício, se não ficar claro, fale lá no grupo ou nos comentários aí. Você tem aí x, vamos colocar aqui x mais 1 sobre x ao quadrado mais 1, quando x tende a mais infinito. Esse está complicando, né? Começando a complicar. Aqui, se você fosse substituir, ficaria mais infinito sobre mais infinito, né? Se você substituísse aqui, mais infinito mais 1 dá mais infinito. Mais infinito ao quadrado mais 1, mais infinito. E isso é uma indeterminação, tá certo? Não dá para chegar a lugar nenhum, né? A gente costuma dizer, dependendo das funções envolvidas, você vai para qualquer ponto, né? Então, vamos lá. Por isso é uma indeterminação. Infinito sobre infinito. Pode ser mais ou menos, mas não importa. Infinito sobre infinito é uma indeterminação. Muito bem. O que fazer? Nós lembramos agora da teoria do que foi visto em sala de aula. Assim como nós fizemos no primeiro exemplo, o termo dominante é o termo de maior potência no polinômio. É claro que aqui você tem uma função racional, mas uma função racional e uma razão entre dois polinômios, duas funções polinomiais. Aí você vai se fixar no termo dominante do numerador e no termo dominante do denominador, as maiores potências. Portanto, o desenrolar vai ser assim. Você vai ficar apenas com x no numerador, vai olhar apenas para o x, porque o outro vai ficar desprezível, e apenas por x ao quadrado no denominador, porque um vai ficar desprezível, né, quando isso crescer infinitamente. Então é fácil também de você admitir isso intuitivamente, apenas com a intuição, né? Bom, agora dá para fazer conta, né? Continua infinito sobre infinito, a gente tem que eliminar esse problema. Quando eu faço a conta, x por x dá 1, x ao quadrado por x vai dar x aqui, né? Vou cortar tudo, vai ficar x, tá bom? X ao quadrado por x vai dar x, fica no denominador. Então você tem agora limite de 1 sobre x, quando x tende a mais infinito, tá certo? Ora, assim como aconteceu aqui, quando isso aqui incha, né? Quando cresce infinitamente, a razão vai para zero, né? Esse limite, portanto, é zero, sem dúvida, tá bom? Se você tiver em condições de esboçar o gráfico, um software de gráfico, um aplicativo, você vai ver que quando para os números muito grandes, isso aqui está indo para zero. Não sei se por cima ou por baixo. Aí você vai ter que fazer uma análise mais detalhada depois. Bom, próximo exemplo. Vamos ver aqui. Próximo exemplo. Deixa eu escolher um bom aqui. Opa. Esse aqui. Vamos lá. Vamos partir para esse outro exemplo aqui. Limite de 3x à quinta menos x ao quadrado mais 7 sobre 2 menos x ao quadrado, quando x tende a menos infinito. Tá bom? Bom, de novo, nós estamos limite no infinito, né? Limite no infinito, você vai se fixar nos termos dominantes do numerador e do denominador. Não importa a ordem aqui, é o termo dominante, aquele que tem maior expoente, tá bom? Então você vai ter assim, limite no numerador é o 3x à quinta, no denominador menos x ao quadrado, que você tem x indo para menos infinito, tá certo? Aí divide 5 à quinta por 5 ao quadrado, vai ficar, ou melhor, x à quinta por x ao quadrado, você repete a base, subtrai os expoentes, né? Vou cancelar só aqui, 5 dividido por 5 menos 2, 3. Esse aqui sai e fica 1 aqui, não é? Bom, então no frigir dos ovos, o que você tem é limite, aí ficou 3x ao cubo por menos 1 aqui, quando x tende a menos infinito. Aí olha só o que vai acontecer, hein? Esse camarada
Tá indo. Se você quiser, você pode tirar o 3 sacar do limite, né? Tirar aqui fora do limite, jogar para fora do limite. 3 dividido por menos 1, menos 3, tá bom? Vezes o limite de x ao cubo quando x tende a menos infinito. Opa, faltou menos aqui. Menos infinito, tá bom? Então, olha, eu dividi. 3 dividido por menos 1 vai dar menos 3. Aí já joguei fora do limite. Constante pode sair. Tem livre trânsito aqui. Pode sair, pode entrar, tá bom? Então, limite de x ao cubo quando x tende a menos infinito. Vamos fazer aquela continha com o infinito, para a gente brincar um pouquinho. Fica menos 3 vezes, aí você vai fazer menos infinito elevado ao cubo, né? Então, menos 3 repete. Ora, menos infinito elevado a qualquer coisa, o infinito vai ser grandão, né? Vai ser grandão. O problema é só o sinal. Só que você tem um menos elevado a número ímpar, vai dar menos, né? Porque menos por menos dá mais. Aí por menos de novo, menos, né? Bom, infinito e 3. O triplo do infinito, você pode pensar que é infinito, né? Um número grandão multiplicado por 3 vai dar um número ainda maior. A questão é só o sinal. Aqui nessa questão de infinito, o problema é sempre definir o sinal. Aqui você vai ter um número negativo multiplicado por um número negativo, que é um número grandão em módulo, mas é negativo. Então, em matemática, a gente diz que é um número muito pequeno, na verdade, né? Então, menos por menos, mais. Esse limite vai dar mais. Veja que interessante, né? Aqui deu mais infinito, tá bom? Bom, para encerrar esse, para não extrapolar o tempo, vou fazer só mais um exercício, depois eu continuo. Vou escolher outros mais, para a gente ir eliminando aquelas pequenas dúvidas, né? Seja esse aqui, limite aí, menos 2x ao cubo mais 5, vamos colocar aqui 3x ao cubo mais 7, quando x tende a menos infinito. O que será que vai dar isso? Pausa aí, tenta fazer, depois você confere, veja se você já tá bom em limite. Tenta fazer isso aí. Depois você volta e vê como foi que nós fizemos. Bom, de novo, você tem polinômio no numerador e tem polinômio no denominador. X tendendo a infinito, pode ser mais ou menos, se o limite for no infinito, né, como é o tema da aula, limite no infinito, você vai se fixar apenas no termo dominante, aqui o x ao cubo e aqui x ao cubo. Então isso vai se resumir a menos 2x ao cubo sobre 3x ao cubo, quando x tende a menos infinito. Poderia ser até mais infinito, né? Que dá no mesmo. Vai ser uma assíntota horizontal, não é? Bom, aí você tem como cancelar, né? Cancela esse camarada, né? X ao cubo vai dar 1. Sobrou o quê? Uma constante, menos 2/3. Então não precisa mais repetir, né? Você poderia colocar limite, menos 2/3, quando x tende a menos infinito, que vai dar menos 2/3. Não tem problema nenhum. Ok? Então vamos parar esse vídeo por aqui e eu continuo no próximo com mais exercícios. Um grande abraço e fiquem com Deus.